Olá, e aí, tudo bem? Você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Este é o programa PM Comunidade. Hoje estaremos conversando com a Sargento Janaína. Ela vai nos contar um pouquinho sobre o 190. Que telefone é esse? Qual a importância desse número para a nossa comunidade? Sargento Janaína, tudo bem? Tudo bem, Heitor? Quantos anos de Polícia Militar? Vou fazer 20 anos agora em outubro. Como que surgiu na Sargento Janaína o desejo, a vontade, a necessidade de entrar para a polícia? A polícia sempre foi um desejo, desde criança, assim, aquela coisa de criança, de ver policial fardado na rua, de pensar assim, ó, um dia eu vou vestir essa farda aí, um dia eu vou colocar essa roupa de polícia e vou trabalhar na polícia. Isso sempre foi um desejo. Aí, num determinado momento, surgiu a oportunidade de fazer o concurso e a senhora passou no concurso. Sim, foi em 96, eu sou da segunda turma de policial feminino de Itabira. Então, quando eu fiz 18 anos, eu pensei assim, vou para a polícia, agora eu posso fazer a prova e conseguir passar na prova. E como é que foi a emoção de ser aprovada? Como é que foi aqueles primeiros passos dentro da corporação? Conta pra gente. Foi excelente, era um desejo, então foi uma coisa que me alegrou muito. Eu sabia que queria aquilo, que queria ser policial militar. Então, isso aí foi uma alegria, assim, para minha vida, para a vida da minha família. Hoje a senhora é uma das coordenadoras do Copom. Sim. Mas antes da gente falar do Copom, como é que foi essa trajetória até a senhora chegar nessa coordenação do 190, que é o telefone que a gente vai estar abordando o tema hoje? Quando eu formei soldado na polícia, eu trabalhava no trânsito de Itabira. Trabalhei no trânsito por 3 anos, aí fui para Belo Horizonte fazer o curso sargento. Virei sargento, voltei para Itabira. Quando voltei para Itabira, eu fui trabalhar na seção de transporte. Da seção de transporte da Polícia Militar, eu fui foi a criação em 2006, foi a criação do Copom Itabira. Então, eu fui para o Copom para auxiliar nessa criação do centro. Tá. O que é o Copom para o pessoal de casa entender um pouco mais da propedêutica do trabalho? O Copom é o Centro de Coordenação Policial Militar. O que acontece dentro do Copom? Dentro do Copom existe o 190, aquele telefone 190, que é atendido dentro do Copom, o despacho da viatura e o olho vivo. Tudo isso fica dentro do centro, que é o Copom. Tá. O primeiro contato da comunidade com a polícia é através do 190. Sim. Então, a porta de entrada é 190, é isso? É 190. É a porta da entrada, é o elo de ligação entre a polícia e a comunidade. Tá. Ligou no 190, o que acontece a partir desse momento? A partir do momento, aí existe lá o teleatendente que vai atender a comunidade através desse número. Atendeu, aí ele vai começar a fazer as perguntas básicas para que seja enviada a viatura no local. Primeiro, o que o teleatendente vai saber? Vai conversar com a pessoa para ver se aquilo ali realmente é um caso de polícia. Uhum. Ou se é um caso, talvez, do bombeiro, okay, ou do SAMU. Ele faz, então, uma pré-triagem. É uma triagem. Atendeu, alô 190, boa tarde, boa noite, em que eu posso te ajudar? Se for caso da Polícia Militar, o que é o procedimento? Primeira coisa, nome da pessoa, e o endereço onde ele está falando. Identificar. Identificar a pessoa. É uma das regras do 190, a pessoa tem que ser identificada. Certo. Aí vai perguntar qual que é o fato que está acontecendo, por que ela está ligando para a polícia, e vai fazer uma triagem ali. Aquilo ali é uma ocorrência de registro imediato ou uma ocorrência de registro posterior. O que é o registro imediato e o que é o registro posterior, para o pessoal de casa entender, porque às vezes a pessoa fala assim, eu liguei no 190, a polícia não veio, ou a polícia veio depois de 2, 3 horas. Como é que diferencia isso? A gente trabalha com um sistema chamado CAD-Web. Esse sistema CAD-Web, ele é gerado no estado inteiro, não é só Itabira. E dentro desse sistema, ele tem as prioridades. Então, o próprio sistema, quando o teleatendente digita ali o fato que está acontecendo, o próprio sistema vai te dar prioridade. A prioridade 1, a prioridade 2, a prioridade 3. E dentro dessa prioridade, vamos supor, a gente tem uma ocorrência de prioridade 3 na tela. Só que imediatamente a gente tem uma outra chamada sendo atendida e essa chamada é de prioridade 3. De prioridade 1. Então, qual será mandado primeiro? Independente do tempo que ligou.
A de prioridade 1. Quer dizer, por exemplo, um acidente de trânsito seria prioridade 3. Um acidente de trânsito sem vítima. Prioridade 3. Um assalto a uma casa lotérica, por exemplo, um assalto em andamento. Prioridade 1. Com autor no local, prioridade 1. Então, aquele acidente de trânsito automaticamente vai ficar aguardando no sistema o atendimento, se a gente não tiver uma viatura liberada de imediato para aquela ocorrência. Tá. Se tiver, obviamente, a viatura vai ser deslocada, mas se tiver uma ocorrência de maior prioridade na nossa tela, a gente fala maior prioridade na tela, vai ser mandado primeiro a de maior prioridade. Eu queria saber sobre os atendentes, que são profissionais capacitados, preparados. São militares com mais... Lá eu falo que não tem ninguém com menos de 20 anos de polícia. São profissionais, então... Todos têm pelo menos 20 anos de polícia. A voz de quem está ligando é um sinal para o atendente da prioridade daquilo que está acontecendo? Sim, isso ali pela voz, pelo estado que a pessoa liga para a polícia, a gente já sabe se está acontecendo alguma coisa mais grave, menos grave. Então, essa triagem é feita também através da emoção da pessoa que é passado pelo telefone. Feita essa primeira triagem, daqui a pouquinho eu quero conversar com a senhora, a sargento Janaína vai falar para a gente sobre o problema dos trotes, daqui a pouquinho. Mas antes da gente falar dos trotes, sargento, quando a pessoa liga, é feita a triagem, então a prioridade é uma prioridade de urgência. O que acontece a partir daí? Automaticamente o teleatendente já está digitando ali. Todos os dados que ele está digitando naquela máquina dele já está caindo para o despachante de viatura também. É tudo interligado. Então um despachante da viatura. O despachante, que existe a figura do teleatendente, correto, que é o cara que é o militar que vai atender o 190, e tem a figura daquele policial que vai despachar a ocorrência para a viatura, e tem a figura do coordenador também dentro do Copom, que vai coordenar, que vai fazer essa triagem também, dar um suporte, falar assim, não, vamos, nessa ocorrência vai agora, nessa outra pode aguardar. Então, existe a figura do coordenador. Então, o teleatendente digita o endereço, digita os dados, ele dá o enter, já caiu na tela do despachante de viatura, com o dado, solicitante é fulano de tal, mora em tal rua de Itabira, e ele já despacha e a viatura já vai deslocar. Se tiver uma ocorrência em andamento e houver necessidade de empenhar aquela viatura, qual que é o procedimento da Polícia Militar? A Polícia Militar, ela vai empenhar a viatura que tiver próximo ao local, geralmente a gente não tem uma viatura liberada 100%. Quando ela não está em atendimento à comunidade diretamente, não está em atendimento à ocorrência, ela está realizando operações. Operação de trânsito, as nossas visitas tranquilizadoras, que são feitas no comércio, fazendo aquela operação presença da Polícia Militar. Então, essa viatura vai ser deslocada para essa ocorrência. Tá. A partir do momento que ela é deslocada, ela foi acionada, ela vai na ocorrência, ela é monitorada, não é? Ela é monitorada. Chegou no local, a viatura vai avisar o Copom que ela está no local da ocorrência. Automaticamente, o horário vai ser lançado no sistema. Esse horário não tem como modificar. Se ela chegou lá às 18h01, o sistema vai registrar que ela chegou às 18h01. Quando ela sair do local da ocorrência, o sistema também vai ser lançado o horário que ela saiu do local da ocorrência. Então, todo o deslocamento da viatura é monitorado. Tá. Ao chegar no local, identificou o problema, o policial conversa com as partes e registra o famoso BO, é assim que funciona? O BO é registrado em postos de registros de ocorrências, que aqui em Itabira tem alguns locais que são específicos para registro de ocorrência. Por quê? O nosso boletim de ocorrência hoje, ele é informatizado. Okay. Então, não é aquele mais do papel que a polícia podia fazer ali no próprio local. Então, ele desloca com os dados e vai fazer o registro dele nos postos de redes. E aí, uma vez registrado, foi para o sistema, não tem como modificar. Não tem como modificar. É um documento que tem fé pública. É um documento que tem fé pública. E tudo isso acompanhado. E isso, o que acontece? Depois desse registro, automaticamente, o REDS é passado para a Polícia Civil,
que também faz o aceite do boletim de ocorrência automaticamente. Tá, então há uma interligação entre as ocorrências, entre o Copom e, dando prosseguimento, entre a Polícia Civil. Sim. Se houver, por exemplo, um caso mais grave, houver uma morte, Sim. tudo que é digitado, tudo que é escrito ali no boletim de ocorrência é repassado para a Polícia Civil? É repassado pela Polícia Civil, inclusive com o mesmo número. É um número que é único no estado inteiro de Minas Gerais. Ah, porque antes cada... Antes não. Né? Cada cidade tinha seu número de BO, de boletim de ocorrência. Hoje não. O número é do estado inteiro. Bacana. Agora, Sargento Janaína, nesses últimos anos houve uma melhora muito grande, uma resposta muito rápida da Polícia Militar nos chamados. Antigamente era o telefone e até fazer os empenhos, não é que era ruim, mas era bem manual. Hoje facilitou muito o acesso da comunidade à polícia e à segurança pública. Sim, hoje todo o nosso sistema é informatizado. Tanto os boletins de ocorrência quanto as chamadas. As chamadas que é feito no Copom. Então, é tudo informatizado. Qualquer lugar que o militar tiver, ele consegue acompanhar a chamada do Copom. E terminado, então, esse registro, a viatura volta para o ponto base, ela volta para o quartel? Como é que funciona? Terminando o registro de ocorrência, ela volta para as operações, para as visitas tranquilizadoras, para a operação presença dentro da cidade. Muito bem, você está assistindo o programa PM Comunidade. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a Sargento Janaína vai continuar falando para a gente sobre o 190, o telefone da Polícia Militar. E aí, vamos ajudar a reciclar? Você pode começar separando do lixo da sua casa o que pode ser reaproveitado. Veja como é fácil. Lata de alumínio. Lixo seco. Casca de banana. Lixo orgânico. Caixa de papelão. Lixo seco. Restos de maçã. Lixo orgânico. Garrafa PET. Lixo seco. Faz tempo que eu estou de olho em você. Água parada, lixo aberto e até os adoráveis vasinhos de força. Um convite para mim. Eu já invadi a casa, agora é só picar todo mundo. Quero ver quem vai conseguir me impedir. Baixe o jogo grátis e tente me impedir. Como poupar água? Não há nada pior do que um dia sem água, não é mesmo? Precisamos saber poupar. Um banho de 15 minutos pode gastar até 240 litros d'água. Solução: diminua sua ducha para uns 5 minutos e feche sempre a torneira para se ensaboar. Muito bem, estamos de volta com o programa PM Comunidade, hoje conversando com a Sargento Janaína, falando para nós um pouquinho sobre o telefone 190. Sargento, o que é do 190, o que não é responsabilidade do 190? O 190 é responsável pelas emergências policiais. Às vezes a comunidade confunde o serviço 190 com o serviço 93 com o serviço 92. Com o SAMU e com o bombeiro. O bombeiro. Uhum. A Polícia Militar, ela atende às emergências de crimes, certo? Então, vamos supor, uma grávida, quem vai atender é o SAMU. Uma pessoa passando mal na rua, também quem vai atender é o SAMU. Uma agressão física, quem vai atender é a Polícia Militar. Então, é essa diferenciação aí dos serviços de emergência. Agora, é fato que a Polícia Militar não se furta de atender qualquer ocorrência. Isso é fato, né? Não. Já aconteceu, por exemplo, de uma mãe desesperada com a criança engasgando, ligar no 190, porque o 190 se tornou um número padrão no Brasil. É um número universal, né?
o 90, às vezes, é o número que a pessoa lembra na hora que está desesperado. Mas o que a gente orienta? Se ligou para um 90, está com uma criança passando mal, claro que a gente tem militares lá treinados para fazer esse auxílio, para dar esse auxílio à comunidade. Mas seria ideal que ligassem para o SAMU ou para o bombeiro. Certo, porque nós precisamos ressaltar também que nós temos policiais militares que são dentistas, que são médicos, que dão todo o suporte. Mas 190 seriam, então, as ocorrências policiais. Né? O SAMU nas ocorrências médicas e o bombeiro nessas ocorrências que envolvem de salvamento, né? Que é assim que funciona. Mas o povo, na hora de ligar, está ligando 190, né? A média de ligação no Copom diária é cerca de 250 a 280 ligações. Todos os dias? Todos os dias. Agora eu quero falar de um assunto que é muito chato, que é crime, e a gente precisa abordar, que é a questão do trote. Dessas ligações, algumas são trotes, né? A gente tem cerca de 20% de ligações de trotes. A maioria das vezes a viatura não é deslocado o recurso para essa ocorrência, mas a linha 190 fica ocupada. O que acontece? Geralmente são crianças que a gente consegue identificar pela voz, barulho de escola, a gente sabe que é um trote, então a gente não desloca o recurso. O trote mais grave é aquele que a gente desloca o recurso e chega lá, é um trote. Deslocar o recurso só quer dizer o seguinte, que manda a viatura, quando a viatura chega lá, não tem existe nada. aquela ocorrência, não existe aquele empenho, né? Então, quais são os horários que mais acontecem em trote aqui na região de Itabira? Principalmente no horário entre 11 e 11h30 da manhã. Eu acredito que seja o horário que as crianças estão saindo da escola. Então, estão no deslocamento para casa. Então, a gente tem um grande número de trote nesses horários aí, de término de aula. Correto. Eu, como repórter, acompanhei há um tempo atrás um cidadão que chegou a passar mais de 33 trotes para a polícia num só dia. Como é que a senhora, como profissional, como policial militar e como mulher vê isso? Porque muitas vezes aquela viatura poderia estar empenhada salvando uma vida. Com certeza. Às vezes a gente empenha o recurso, né? Manda a viatura policial em um local que é um trote com outras ocorrências pendentes na tela do Copom, pendentes de empenho, aguardando porque a viatura foi empenhada num trote. Agora, a Polícia Militar ela tem os meios também para identificar esse trote, ela coloca os seus profissionais para poder ir atrás disso, né? Sim, já existem alguns registros de ocorrências de trote que a gente consegue identificar o número, que a gente tem BINA no 190, então a gente consegue identificar o número e consegue identificar o endereço onde a pessoa está falando e manda a viatura policial no local para ver se cessa o problema. Agora, uma vez identificado, o cidadão é conduzido e responde a um processo. Sim, ele é conduzido para a delegacia e é preso. É preso? É preso. Então, pessoal, vamos estar atentos aí, trote é crime e quando você passa um trote, você pode estar colocando em risco a vida de uma outra pessoa, que pode ser até um parente de você. Sargento, agora eu queria falar sobre o olhar atento. Para nós, comunidade, olhar atento. Para a Polícia Militar tem um outro nome, né? É olho vivo. Para a Polícia né? Militar é olho vivo, porque é o sistema que é implantado no estado de Minas. Então, é chamado de olho vivo. Agora, em Itabira, nós temos o olhar atento ou olho vivo e ele está funcionando? Sim, ele está funcionando. São 21 câmeras que a gente tem no município. E essas câmeras são monitoradas 24 horas por dia? 24 horas. Nós temos 12 funcionários que não são militares, são funcionários civis que foram contratados desde 2007 para fazer o monitoramento das câmeras, que também fica dentro do Copom. Agora, as câmeras fazem o monitoramento daquela região ali e o profissional ele identifica o movimento da pessoa, o jeito de andar, a pessoa está espreitando pelos cantos. Como é que funciona? Sim, eu falo que os funcionários civis lá já são quase polícia. Só falta vestir farda, porque eles estão lá bastante tempo, então eles conseguem já identificar a pessoa, ter suspeito, e dentro da sala do Copom existe os militares também, que fazem aquele acompanhamento. Qualquer suspeita que esses funcionários têm, eles repassam para o coordenador ou para o despachante de viatura,
que vai fazer o empenho, vai analisar se há necessidade de um empenho de viatura no local para fazer a abordagem àquele suspeito. Ah, bacana. Agora é importante ressaltar que tudo é feito sob o máximo sigilo, porque às vezes as pessoas acham que podem ter acesso às gravações, é algo interno da Polícia Militar, Sim, né? essas imagens não podem ser divulgadas, não podem. A gente tem uma lei estadual que proíbe a divulgação dessas imagens, então são sigilosas. Essas imagens, quem tem acesso é a própria Polícia Militar, a Polícia Civil e o Poder Judiciário. Tá, que se uma vez solicitado, através de ordem judicial, a gente tem que cumprir. Eu queria que a senhora contasse um caso para a gente que chamou a sua atenção, porque a senhora está ali dentro do 190, dentro do Olhar Atento, Olho Vivo. Conta para a gente um caso que chamou a atenção da senhora nesses anos de polícia. O Olho Vivo, bem no início, quando foi implantado o Olho Vivo Itabira, eu vi um acidente através das câmeras do Olho Vivo que me chamou a atenção, porque eu vi o último suspiro de um rapaz que sofreu um acidente de trânsito na região central de Itabira, e dá vontade de entrar na tela para socorrer, mas é aquela agonia de ver a pessoa passando mal, de tentar respirar e não conseguir. Esse é o trabalho do policial militar, que poucas pessoas às vezes sabem que tem o sentimento, Sim. que se emociona, né, que tem esposo, que tem filha, né? O policial militar, ele, além de policial militar, ele é um cidadão. Ele é um cidadão que tem família, que tem filhos, que tem esposas, maridos, então a gente é como qualquer outra pessoa. Não há diferença, sentimentos, sangue correndo na veia, então não é diferente de ninguém, não. A gente é mãe, é pai. Bacana, sargento. Quero agradecer a presença da senhora aqui no programa PM Comunidade, viu? Eu que agradeço. Tá, muito obrigado. Pessoal, esse é o programa PM Comunidade, produzido pela TV Cultura de Itabira, uma parceria com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Nós voltamos na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até lá.